Uma certa vez, Jesus Cristo entrando em Betânia, encontrou-se com duas irmãs. Uma era sábia, a outra era nércia. Uma buscava Deus e a outra buscava os afazeres de casa, a lida de casa de todo dia. E não pode fazer isso? Pode sim. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a justiça do Senhor, e as outras coisas o Senhor vos acrescentará. Aleluia. Louvado seja Deus. E esta parábola me chama muito a atenção, porque nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, esses últimos dias, enquanto que tem muito crente despercebido. Louvado seja Deus. E eu busquei a fundo os escritos desta parábola, e eu encontrei, louvado seja Deus, onde o escritor desta parábola diz assim: há muitos crentes na igreja que ora, louva, dá glória a Deus, toma a santa ceia, porém não tem azeite, porém não tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a pessoa que não se encontra, é desta forma, não tem o reino dos céus como herança. E as prudentes são as pessoas que se preocupam com as coisas de Deus, que estão atentas à vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz no livro de João, disse: os meus são os que ouvem a minha voz. Aleluia. E os obedecem. Esses serão os meus amados e amados do meu Pai. E eu me manifestarei nele. Louvado seja Deus. Se eu digo que sou crente e não obedeço à vontade do Senhor, não estou fazendo nada. Porque eu tenho que estar de contínua. É todos os dias, buscando a verdade e a vontade do Senhor na minha vida. E nós entendemos nesta parábola que essas 10 virgens, 5 loucas, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os loucos não aceitarão e não acreditarão e não crerão que Jesus Cristo é o Senhor. Esses não terão parte com o reino dos céus. São pessoas, como já falei, que não está nem aí com as coisas de Deus, que não dá crédito para a vontade do Senhor, que não se preocupa na volta de Cristo, que não se preocupa em buscar a justiça do Senhor, que não se preocupa em fazer a vontade assim, genuína do Espírito Santo de Deus, que não está nem aí com as coisas. Deixa acontecer. Eu não estou nem aí. Mas o Senhor adverte, louvado seja Deus, que as virgens loucas, certamente o noivo chegará e não encontrará, louvado seja Deus, dentro dos princípios de Deus. Como aconteceu com essas virgens? Elas disseram, todas 10 se assustaram quando disse, o noivo chegou. Todas se levantaram, todas se assustaram, sim. Porém, as que estavam preparadas, elas entraram nas recâmaras da salvação. Aleluia. Elas seguiram o rei, o rei foi junto. O rei dos reis foi junto. Aleluia. Elas foram junto com o rei dos reis. Aleluia. Porém, aquelas que não estavam preparadas, que não tinham azeite e nem tinham salvação, saíram dizendo assim, ai, me ajuda, eu preciso do teu azeite. E ela disse, vai comprar, porque eu jamais vou dar do meu azeite que eu adquiri com esforço, aleluia, com amor, com busca, com vigília, com jejum, com oração, com intercessão, com monte. Eu jamais vou dar o meu azeite, eu vou vender o meu azeite para vocês. Vai comprar em outro lugar. As loucas saíram correndo, certamente. Quando chegou, a porta estava fechada. E eu vejo muito bem esta passagem que se encontra lá no livro de Gênesis. Uma certa vez Deus apareceu para Noé e disse, Noé, faz uma arca e coloca dentro desta arca os animais, todos os animais, tudo, árvore, aves, répteis, animais, todo tipo de animais. E também coloca tua esposa, teus 2 filhos, 3 filhos e tuas nora. E assim aconteceu. Quando o Noé preparou aquela arca, o Senhor voltou novamente a Noé e disse, Noé, daqui a 7 dias virá o dilúvio.
Não é assim? Um dilúvio. O que é um dilúvio? O que é o dilúvio que nós entendemos por dilúvio? Foi chuvas. Diz a palavra do Senhor que as comportas do céu se abriram. As janelas do céu se abriram e as correntes de água do céu desceu sobre aquela nação aonde não se salvou uma pessoa que não estivesse dentro da arca de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E o que eu trago hoje para a igreja do Senhor, aqui é a arca da aliança. Aleluia, Deus. Aleluia. Vocês não estão vendo uma aliança no meu dedo, mas existe uma aliança no meu dedo. Existe uma aliança no meu dedo. Louvado seja Deus. Então aqui é a arca da aliança. O conserto do homem com Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus. Como que é isso? Assim como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo conosco também. Nós somos o povo escolhido que o Senhor colocou numa arca. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus. Para pagar o preço, sim. Para pagar o preço, sim. Aleluia. Eu quero dizer para a arca da aliança que os crentes desta igreja, eles nunca vão encontrar um caminho aberto, um caminho largo e espaçoso, não. Vai ser sempre dificuldade. Porque o caminho do Senhor, ele é estreito. E apertada é a porta que nos conduz à salvação de Deus. Aleluia, e esta porta é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Ele, louvado seja Deus, fez segundo o Senhor tinha lhe mandado. Cuidado para fazer segundo o Senhor lhe manda. Não saia e nem retroceda, mas esteja atento, seja prudente. Louvado seja Deus. Uma das coisas que o Senhor fala, louvado seja Deus, em uma parábola anterior, que o soar da trombeta dos anjos de Deus vai soar. Aleluia. E só vai ouvir o soar da trombeta de Deus, da alerta dos crentes, que o anjo do Senhor, naquele grande dia, ele irá tocar a trombeta. E você só vai ouvir se você tiver com o ouvido ungido, a mente ungida, os olhos ungidos, tudo ungido. Se você tiver o óleo de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A pessoa que tem o óleo de Deus, ele nunca desistirá. Ele nunca ficará para trás. Ele está sempre para frente, olhando porque tem uma visão de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E o Senhor diz que se nós pegar no arado, ó, o que é aradar? Digamos que eu pego numa enxada. O Senhor já me mandou pegar nessa enxada e eu há tempos que estou com essa enxada, ó. Mas se o sol for quente, tiver formiga no terreno, tiver malícia, carrapicho, pedregulho, e aí pelo meio-dia eu não tiver água para beber e vier a sede, e eu olhar para trás para voltar, eu não serei apta para entrar no reino dos céus. Então, se tudo isso acontece, o que é que eu tenho que fazer? Prevalecer. Porque lá na frente, o Senhor, assim como ele fez com Agar foi despachada por Abraão, com o filho Ismael, trazendo um saco de pão e um odre de água. Quando eles chegaram no deserto errante, não sabia para onde ia. Deserto é lugar de sofrimento, árido, lugar de sol quente, lugar de que você olha e você não encontra nada, porque mato no deserto não nasce. E Agar, despachada por a esposa de Abraão, ela saiu com um odre de água e um saco de pão. E quando ela chegou no meio do deserto, que Ismael já não tinha mais água para beber, já estava desfalecendo, ela colocou ele debaixo de uma sombra. Louvado seja Deus, provida por Deus, creio eu. E aí diz a palavra do Senhor que ela começou ali com olhar, e aquele jovem, aquela criança começou a chorar. E diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor bradou do céu dizendo: ei, não fica triste, não chora não, porque o Senhor me enviou para a salvação das vossas vidas, porque havia promessa de Deus. O Senhor tinha dito para Abraão: ei Abraão,
Ismael é a tua descendência, é herança de Deus. E esta herança proliferará, crescerá e se multiplicará. Louvado seja Deus. Mesmo sendo fora da promessa de Deus, ele tinha a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu vejo é que nós devemos buscar no Senhor, mesmo que estivermos nesta condição de despacho, mas crendo que há um Deus nos céus que jamais nos despachará, porque Ele é o Deus da providência. Louvado seja Deus. E a promessa de Deus só se cumpre ao passo que eu rompo as barreiras. Aleluia. Essas barreiras têm que ser rompidas. A barreira da preguiça, a barreira da incredulidade, a barreira do medo, a barreira da dormência, a barreira da idolatria, a barreira da dissensão, a barreira de tudo que acontece de ruim, que não provém de Deus. Esta barreira há de ser quebrada e destruída, para que nós venhamos assim alcançar o alvo. E quem é este alvo? Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor.